Instituto Unimed RS realizou uma edição do seu tradicional Café do Instituto, reunindo um excelente público na noite de 24 de abril de 2025. Eles discutiram um tema de grande relevância: a atual conjuntura política global e os impactos para o Brasil. Você acompanha. Direto aqui da Galeteria de Paolo, no Boulevard Assador, estamos encontrando o Dr. Alcides Mandelli Stumpf, que é o presidente do Instituto Unimed RS, e o professor Vitélio Brustolin, que é pesquisador de Harvard e professor de Relações Institucionais da Universidade Federal Fluminense. Colaborador para análises geopolíticas na CNN, Globo, Record e outros. Vou começar com Alcides. Alcides, Café do Instituto Unimed é um evento interessante, tradicional, né, Alcides? Evento bem consolidado, tenho 19 anos nas paradas de sucesso e hoje vamos ter a honra de receber o professor Vitélio com assuntos extremamente atuais. Acho que fazia tempo que a geopolítica não estava tão em pauta como hoje. Não faltam aspectos interessantes, desde as guerras, as mudanças do presidente Trump, a sucessão do Papa, enfim, hoje vamos ter um cardápio variado com o professor Vitélio. Pois é isso que eu queria saber do professor Vitélio. O que o professor vai abordar nesse café da Unimed hoje? Vou abordar uma mudança de 80 anos na geopolítica internacional, porque os Estados Unidos, além de saírem da OTAN ou descredibilizarem a OTAN, estão numa fase de priorizar a sua política interna, impondo tarifas ao resto do mundo. Então existe, nesse momento, uma ascensão chinesa, a gente vai falar sobre esse embate geopolítico, e algo que o Trump não queria, que é descredibilizar o dólar, a despeito de suas ameaças de imposição de tarifas a países que utilizarem outras moedas para o comércio internacional. Então, é um tema, eu considero fascinante. O mundo faz muito tempo não está passando por uma fase tão perigosa, a gente está muito... É uma fase perigosa? Guerra na Ucrânia. Guerra na Ucrânia. Conflitos no Oriente Médio entre Israel, o Hamas, a Jihad Islâmica na Palestina, o Hezbollah no Líbano, os Houthis no Iêmen, financiados por um país que faz a ligação entre os dois conflitos, que é o Irã. Que financia esses grupos que combatem Israel e também fornece os drones Shahid, que a Rússia usa para atacar a Ucrânia. Meu Deus. O próprio Irã, que nesse momento está sendo chamado à conversa pelo governo dos Estados Unidos por causa do seu programa nuclear. É uma época que a gente só passou por um período tão conturbado da história que nos aproximasse de uma guerra mundial como esse, depois da Segunda Guerra, em 1962, na crise dos mísseis em Cuba. Basicamente, nós vamos falar sobre isso em 1 hora apenas de exposição. Uma hora. Mas se as pessoas fizerem muitas perguntas, eu prometo ficar um pouco mais para a gente conversar. Por que a Ucrânia não se rende à Rússia? A guerra na Ucrânia não é só sobre a Ucrânia. A guerra na Ucrânia é uma guerra que envolve toda a segurança da Europa. É por isso que a Europa, nesse momento, se arma como nunca se armou nos últimos 80 anos, com um investimento de 800 bilhões de euros propostos pela Comissão Europeia, pela Ursula von der Leyen, porque ninguém acredita que o Putin vai parar na Ucrânia. Até porque o Putin não parou em 2014 na Crimeia, continua avançando nas regiões de Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia e Kherson, na Ucrânia nesse momento, mas tem ocupações na Geórgia desde 2008, na Ossétia do Sul e na Abcásia, além de ocupações na Transnistria, na Moldova, desde a década de 90. Logo, a Europa não acredita que o Putin está travando uma guerra só sobre a Ucrânia. Aliás, dos 27 países da União Europeia, apenas a Hungria é contra isso, a Hungria do Orbán, um aliado do Putin. É por isso que a Ucrânia não se rende, que a guerra na Ucrânia não é só sobre a Ucrânia. A guerra na Ucrânia é a guerra sobre um país que foi invadido a despeito da Carta da ONU, que proíbe guerras de anexação, e um país que não representa só a si, mas sim a todos os países da região, e a defesa da democracia contra um país invasor. Que coisa, né? O homem sabe muito, doutor Alcides. É impressionante o professor
É uma sabedoria, Capacidade de síntese e conhecimento profundo. Né? Conhecimento profundo. E o que vai acontecer com Israel, professor? Bom, uma coisa que o cientista não faz é adivinhar, veja Claro. só. O que vai acontecer com Israel depende muito das negociações dos Estados Unidos com o Irã por causa do programa nuclear do Irã nesse Isso. momento. Segundo a Agência Internacional de Energia Atômica da ONU, o Irã tem urânio enriquecido o suficiente para fazer 4 bombas nucleares. Nenhum país da região quer que o Irã tenha bombas nucleares, nem mesmo a Arábia Saudita, com quem o Irã se aproximou em 2023 por mediação da China. Então a questão é, como os Estados Unidos vão conseguir que o Irã volte para o programa nuclear que o Trump saiu unilateralmente em 2018, desistindo da ideia de fazer armas nucleares e acabando com o seu programa nuclear, permitindo que inspetores da ONU vistoriem as instalações do Irã e que o Irã pare de financiar grupos que atacam Israel. O Hamas, por exemplo, 70% do financiamento do Hamas vem do Irã. Os Houthis, que agora estão no Golfo de Aden, atacando navios mercantes na entrada do Mar Vermelho, que passa pelo Canal de Suez, onde passa de 12% a 15% do comércio mundial, esses Houthis são financiados pelo Irã, recebem armamento do Irã. Os Estados Unidos estão lá já há semanas bombardeando os Houthis com F-35 e com caças B-2 Spirit prontos para bombardear também o Irã. São 6 caças furtivos. Então, o que vai acontecer com Israel depende, em grande medida, do que vai acontecer com o Irã nessas negociações. Meu Deus do céu. É um momento conturbado, né, doutor Alcides? Muito conturbado. E nós aqui do outro lado do mundo, observando isso preocupado, né, doutor Alcides? Sempre, qualquer conflito maior vai respingar em nós Com certeza. fortemente.